Boa tarde, meninos e meninas do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Belinha e no vídeo de hoje vamos fazer um pão de fermentação natural. É isso aí. Eu já tenho aqui 150 gramas de fermento natural. Eu depois venho cá fazer um vídeo mostrando como é que eu faço o meu fermento natural. Este fermento é feito com farinha de milho, porque quando eu comecei a fazer este fermento, eu não tinha cá em casa farinha de trigo sem fermento. E tem de ser uma farinha de trigo sem fermento. Pronto, para 150 gramas de fermento natural, eu vou adicionar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu sei que estou a trabalhar de uma forma mais simplificada, porém eu vou trabalhar desta forma. Eu sei que há várias formas de fazer pão, há várias formas de trabalhar o pão, porém eu vou trabalhar pela forma mais simplificada que temos. Pronto, nada. Só estou a pesar a farinha ainda. Ainda não chegou aos 500 gramas. Quando chegar eu digo. Pronto, 500 gramas de farinha. Eu nunca fiz pão de fermentação natural. Eu estou a fazer uma experiência. Eu já fiz algum pão. Eu acho que já tenho aqui no canal algumas receitas, porém não desta forma. Fiz de formas diferentes. E então nós vamos acrescentar também algumas sementes para levedar junto. Eu já estou aqui a pôr a água, água está muito quente, vou colocar um pouco de água fria. Convém ser água filtrada, ou se for água da torneira, convém ser fervida, antes de colocarmos na massa. Pronto, eu vou já colocar, eu vou fazer isto a olho, porque isto é cá para casa, eu não vou comercializar, ou seja, não tem necessariamente de ser uma medida padrão, e como não vou comercializar, eu vou fazer a olho. Eu vou colocar sementes de papoila. É assim, eu não estou a fazer publicidade à Rota das Índias, mas como foi lá que eu adquiri as sementes, é lá onde eu costumo ir comprar certas sementes e certas especiarias também, eu estou só a mostrar. Vou colocar também um bocadinho de sésamo branco, penso que conseguem ver. É tudo a olho, estou a colocar tudo a olho. Como disse, e volto a repetir, isto é para mim, é para meu consumo. Não estou a fazer nenhuma medida padrão. Mas se eventualmente vocês quiserem colocar medida padrão, vocês podem colocar mais ou menos aí umas 20 gramas de cada semente. Aqui temos semente de chia, que também vou colocar. É assim um pão assim mais rico, mais enriquecido com sementes, e também vou colocar um fruto, um pouco mais de chia, um fruto que são as tâmaras. Vou colocar também esta grânula, aqui diz grânula tradicional, ou granola, como várias pessoas pronunciam, só que esta aqui tem pepitas de chocolate.
também vou colocar para ir para depois se interiorizar também na fermentação. E as nossas tâmaras também foram compradas lá na Rota das Índias. Isto se houver pessoas cá de Portugal que me estejam a ver ou que depois vão ver este vídeo, esta loja cá em Lisboa fica no Saldanha, no mercado 31 de janeiro. Vamos cortar aqui algumas tâmaras para enriquecermos o nosso pão. Estas tâmaras já são sem caroço, já não têm caroço. Como podem ver, eu corto-as assim às fatias, às rodelinhas fininhas, e depois, mesmo durante o amassar, a tâmara vai-se desfazendo, porém não faz mal. É claro que a massa vai ficar mais escura, mas tudo bem, mas fica uma massa saborosa, muito saborosa. Eu vou colocar pouco sal, até mesmo por uma questão de saúde eu estou a retirar ao sal, e então também neste pão eu vou colocar pouco sal. Vou colocar mais 2 tâmaras e depois vamos proceder ao amassar. Como disse, já tenho aqui a água pronta. E pronto. Já chega de tâmaras. Não, vou colocar mais 2, pronto. Vou colocar mais 2 tâmaras. E se vocês quiserem colocar inteiras, podem colocar. Só que depois algumas são mais secas do que outras. As que forem mais secas vão ficar ligeiramente mais duras. Pronto, vamos reservar isto aqui. E agora vamos adicionar a nossa água. E com a mão vou começar já a misturar toda a nossa massa, juntamente com o nosso fermento. Mesmo que nós não colocássemos sal nenhum, esta massa fica sempre uma massa mais saborosa, porque as próprias sementes dão o sabor. Eu vou acrescentar mais água. Eu aqui estou a fazer a olho, porém depois na receita eu deixo a quantidade de água que foi utilizada. Saliento também de que pode variar de farinha para farinha. Há farinha que absorve mais água, há farinha que absorve menos água. Eu estou a utilizar esta farinha tipo 55, uma farinha sem fermento tipo 55. Pronto, eu acho que já coloquei água a mais, porém não tem problema, porque nós vamos deixar isto vamos deixar isto levedar por meia hora e daqui por 30 minutos nós vimos já cá acrescentar um pouco mais de água. Vamos fazer tipo o efeito esponja, digamos assim. É óbvio que os profissionais de padaria têm os termos técnicos para aplicar a estes procedimentos todos, porém eu como sou uma amadora, residente na Amadora, cidade da Amadora, Portugal, vou fazendo do meu jeito e, como já podem ver, ela já está a ganhar alguma elasticidade, que ela já pega bastante. Eu não vou mudar a massa para outro recipiente, eu vou deixar ficar neste recipiente e depois vimos cá acrescentar, eu estou a raspar a massa assim com as costas da faca
porque não se pode perder nenhum bocadinho de massa. Isto é ouro. O pão é ouro. É o pão nosso de cada dia. Portanto, é ouro. Temos que aproveitar todos os bocadinhos que se possam aproveitar. É assim, eu não acrescento, eu ia acrescentar flocos de aveia integral, porque eu também costumo colocar, era para comprar outra farinha para acrescentar, mas depois entretanto esqueci-me e já não comprei. Porém, vamos fazer esta experiência com esta farinha e com esta quantidade de fermento que mostrei. Como disse anteriormente no início do vídeo, depois venho cá trazer-vos. Eu vou continuar a fazer deste fermento, porque quero continuar a fazer pão caseiro para mim. E quem sabe, se surgir algum cliente, é óbvio que também vendo. Pronto. Vamos então aguardar. Eu vou colocar aqui um plástico filme. E vamos aguardar por 30 a 40 minutos, ou até mais, vamos ver. Devido a isto, varia muito com a temperatura que está aqui. Está uma temperatura amena, até porque eu já fiz um bolo e um pudim anteriormente. E como está uma temperatura amena, pode ser que até levete mais rápido. Pronto, então é assim, eu vou colocar aqui a película aderente e daqui por 30 a 40 minutos, ou até ele ficar livre, depois eu deixo na descrição do vídeo, eu depois também deixo o tempo que ficou a levedar, para ficarem com uma orientação. Até já! Voltando cá, como podem ver, a massa já cresceu, já fermentou, mas não levou os 30 minutos como eu tinha dito anteriormente. Levou 1 hora, porque a temperatura aqui não está assim muito quente. E como o fermento não tem fermento químico, é tudo só natural. No entanto, como podem ver, a massa já cresceu bastante. Agora a esta massa eu vou adicionar mais 500 gramas de farinha, as outras 500 gramas. E vamos adicionar também mais água com o sal. Como eu não adicionei sal na primeira fase, vou adicionar o sal agora na segunda fase. Vou adicionar a restante farinha, pronto. Vou fazer aqui uma covinha, já de seguida. Esta água não vai chegar, eu vou ter que acrescentar mais água quente. E vou acrescentar também aqui um pouco mais de água filtrada. Pronto. Penso que esta água deve chegar. Vamos lá então colocar a mãozinha na massa novamente. E vou já começar a adicionar a nossa água, que já está temperada com o nosso sal. A água aqui está um pouco quente, não está muito, mas eu aguento bem a água na mão. Está um pouco quente. E nós vamos agora aqui amassar tudo muito bem. E nesta fase aqui eu vou introduzir então os nossos flocos de aveia, como eu tinha falado anteriormente. Vou colocar aqui assim a olho um bocadinho de flocos de aveia. Pronto. E vamos continuar a amassar aqui a nossa massa. Mesmo assim eu acho que esta água que não vai chegar. No entanto, saliento que eu aqui nesta massa não coloquei azeite nem qualquer gordura. Apenas e só a farinha, as sementes, a fruta e a água. Pronto, eu já estou a perceber que vou precisar de mais farinha, de mais água. E então vou já fazer aqui o temperar da minha água. Eu não quero meter já aqui as duas mãos, só vou meter mais tarde.
Portanto, vou aguardar. Também não quero perder massa. Aqueci mais água, já precisamente para o caso de ser necessário temperar. A quantidade de sal que eu coloquei foi mais ou menos 10 gramas, não coloquei muito mais. Se vocês acharem que para vocês preferem um pão mais saboroso, aí terão de colocar um pouco mais. Para mim chega. Pronto, vamos continuar aqui a amassar. Entretanto, eu vou colocar as duas mãos. Pronto, eu já percebi que aqui já foi um pouco mais de água, porém vamos amassar e vamos amassar e continuando a amassar até que a massa acabe por soltar das mãos. Mesmo tendo mais água, a massa acaba por ficar mais leve. Eu deveria colocar isto em cima da mesa e amassar na mesa. Era melhor para desenvolvermos o glúten. Porque caso algumas pessoas ainda não saibam, a farinha de trigo tem glúten se o desenvolver. Porque se não o desenvolver, a farinha de trigo no seu estado normal não tem glúten. O glúten é uma substância que só se manifesta nos alimentos quando os mesmos são processados. Daí, neste movimento que a gente faz com a farinha e com a água, basta ter água e farinha é o suficiente. Amassando constantemente, sovando a massa, a farinha vai libertando o seu glúten. Como podem ver, a massa está a ficar bastante elástica e eu só estou amassando só com uma mão. Se eu tivesse amassado com as duas, estaria mais elástica. Saliento também, mais uma vez, que o fermento desta massa é um fermento natural, que é alimentado dia após dia. Eu brevemente trago cá um vídeo demonstrando como faço o meu fermento natural. Eu simplesmente trabalho com farinha e água. É assim que eu alimento. E já percebi que adquiri um bom fermento. Pelo menos já foi demonstrando aqui na fermentação da nossa massa. Que estava bem forte, bem ativo. Eu brevemente volto a fazer e volto a mostrar. Pronto, a nossa massa está bem misturada, bem amassada. Pronto, como eu já disse, deveria estar mais... Eu deveria fazer este processo na mesa, porém eu não vou fazer. Eu vou agora deixar ficar aqui a levedar novamente e então depois vamos formar as nossas balinhas ou os nossos pãezinhos. Eu depois vejo como irei moldar. Eu sei que os profissionais geralmente moldam já e põem a levedar e só depois é que vai ao forno. Porém eu vou fazer à moda antiga. Eu vou levedar, ou melhor, eu vou deixar ficar aqui a massa a levedar e depois então moldo antes de ir ao forno. Vou colocar novamente a película aderente.
Eu vou deixar aguardar novamente para que a nossa massa cresça mais um pouco, que o seu fermento fique na sua total força e haja no crescimento, que a massa, que este pão seja abençoado, que a espiritualidade maior nos acompanhe e nos abençoe, quer a mim, quer a quem produz pão, quer para as suas necessidades diárias, quer mesmo como um empreendimento comercial. Pois, o empreendimento é comercial. Desculpem lá a minha gafe. Pronto, eu vou lavar as minhas mãozinhas, ou melhor, a minha mãozinha. Vou cobrir a minha massa com película aderente. E, entretanto, depois já mostro quando estiver no ponto de bolear para colocar no forno a cozer. Ora, voltamos cá novamente. Aqui está a nossa massa. Como podem ver, ela está... Acho que está leve o suficiente. Eu não quero deixar de levedar muito mais. Também não quero que ela azede. Eu agora vou atender aqui umas bolinhas. Vou fazer assim de um modo mais manual. Não tanto... Nem é bem o manual que eu diria, mas de uma forma mais... Vou utilizar aqui um papel vegetal, porque eu vou pesar a minha massa. Eu penso que conseguem ver, está aqui a balança. Pronto. Eu vou fazer assim, de outra forma. Aqui tem a minha balança. Vou pôr aqui o papel vegetal para colocar o meu pão em cima. Pronto. Vamos fazer... umas bolinhas, mais ou menos aí com os seus... Ui, que esta massa está muito mole ainda. Ui, meu Deus do céu. Como é que eu vou atender isto? Ui. Vamos lá pôr aqui um bocadinho de farinha nas minhas mãos. Para a massa não ficar muito agarrada às minhas mãos, senão... Pronto, eu vou fazer assim umas bolinhas... de uma forma mais caseira. Isto tem 214, mas isto tem que ter menos. Vamos pôr menos aqui. Vamos pôr só 100 gramas cada pãozinho. Está muito mole esta massa. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou trabalhar isto? Vai ser difícil, né? 150, pronto, 150. Vamos fazer umas bolinhas de 150, isto até aqui agarra. Vamos bolear isto assim na mão. Como podem ver, eu estou a bolear isto assim na mão. E vamos bolear várias, ou melhor, todas elas. E vamos pôr aqui no meu recipiente. Eu estou a utilizar o tabuleiro do forno, já polvilhado com farinha. Também vou colocar aqui um bocadinho de farinha em cima, para não agarrar. Pronto. Ora, vamos lá. Fazer aqui umas bolinhas. Fazer assim, moldar as pontas para baixo, para ficar o mais redondinho possível. Eu sei que isto deveria ser moldado em cima da mesa, como eu falei há bocado, mas a minha preguicita aguda não me permite ir para lá. É isso aí, a minha preguicita aguda. Eu vou molhando as mãos, ou melhor, vou passando as mãos por farinha para que a massa não grude totalmente nas minhas mãos. Como isto é caseiro, eu não vou seguir uma regra padrão do peso. Eu vou trabalhar assim desta forma, entre 100 a 150 gramas. Alguns vão variando, é um facto.
Mas eu vou trabalhar assim e vou vendo. Estes estão a variar entre os 130, mas eu vou deixar ficar assim. E depois, se eventualmente eu decidir fazer alguma fornada para vender, eu aí já farei com a medida padrão. Porque quando é para vender a gente tem que ter um preço específico ao peso ou à unidade, porém convém ter sempre de forma a que todos sejam mais ou menos da mesma medida ou do mesmo peso. Ele agora ainda vai crescer. Eu estou a notar que ele está mole, como está mole. Ele ainda vai crescer um pouco. Ele ficou com um pouco mais de água, mas não tem problema. Foi como eu disse anteriormente, ele fica um pouco mais úmido, mas também depois fica mais leve. A massa fica mais macia, não fica tão pesada. Tá, agarra-se muito aos dedos ainda. Não amassei da forma mais indicada. Fiz assim um pouco mais. Foi só uma experiência, só para perceber mesmo se de facto o fermento natural funcionava. E até que ponto é que funcionava. Já percebi que funciona e funciona muito bem. E portanto, de uma próxima vez eu farei isto de uma forma mais profissional. Pronto. Eu vou moldá-los todos e depois eu mostro cá o tabuleiro pronto antes de ir ao forno. Eu vou cozer no forno a 180 graus. O meu forno é um forno elétrico e eu vou cozê-lo de forma que... Eu coloquei a 180, eu podia ter colocado a 200, mas a 180... coze mais devagar e assim não fica com uma crosta muito dura em volta do pãozinho. Pronto, eu vou dar pausa, porque isto não vai demorar um tempinho até eu terminar de debulhar os pãezinhos todos. E depois, então, como disse, eu volto cá para mostrar antes de ir ao forno. Eu já moldei aqui os pãezinhos todos. Isto deu 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 e 3, 15. 15 pãezinhos. Agora eu vou colocar no forno, como disse anteriormente, a 180 graus. E isto vai cozer. Ainda não sei exatamente o tempo que irá demorar, mas depois eu deixo no vídeo. Ou melhor, depois de estarem prontos, eu volto a trazer cá e mostro-os depois de prontos e o tempo que demorou.